Viva a todos, boa tarde. Desde já, dois agradecimentos rápidos. Primeiro à Nova Acrópole pelo convite, pelo desafio. Estou muito grato por este desafio, por esta proposta, porque descobri coisas que eu não estava à espera nos Lusíadas e o meu grande intuito é partilhar essas descobertas com vocês. E também vos agradeço a vossa presença aqui e espero que vocês se sintam tão enriquecidos como eu me senti quando naveguei pelos Lusíadas. Então, como é que será esta nossa viagem? Esta viagem será principalmente uma viagem de descoberta simbólica e filosófica. A minha proposta, eu vou apresentar-vos determinados cantos dos Lusíadas e haverá uma lógica, porque será uma viagem, ok? E nós vamos mergulhar nas profundidades do símbolo que espelham esses cantos. Antes da viagem em si, eu vou fazer uma breve contextualização de Luís Vaz de Camões, o autor da obra, e os Lusíadas em si. Algo que eu acho que é muito importante mencionar é que esta viagem, além de ser uma viagem filosófica e simbólica, é também uma viagem interna, ok? E essa viagem interna nós conseguimos traduzi-la no nosso cotidiano. É engraçado, foi uma das grandes revelações para mim dos Lusíadas, é até que ponto ele ressoa dentro de nós. E porquê? Primeiro de tudo, pelo nome, os Lusíadas, lusitanos, e eu creio que existem duas qualidades que brilham, resplandecem, e o próprio título mostra que é o amor e a vontade. Obviamente que o amor e a vontade não são exclusivos dos lusitanos, todos nós temos estas duas qualidades, independentemente da nossa nacionalidade, do nosso credo. E através dos Lusíadas vamos ver como é que eles brilham por este prisma, porque é apenas um prisma. Então, falando sobre o autor, Luís Vaz de Camões, o que é que podemos dizer assim rapidamente sobre ele? Relativamente ao seu nascimento é um pouco incerto. Há quem aponte para 1424, 1425, há incertezas sobre também o seu lugar de nascimento, terá sido em Lisboa, Constância. Mesmo a sua formação académica não há uma certeza, pensa-se que tenha sido em Coimbra. Isto faz parte das outras incertezas sobre a vida dele e diz-se isso porque, dado o carinho que ele demonstra pela cidade. Nós sabemos que ele é proveniente de uma família de pequena nobreza e com ascendência galega. Menciona-se também, faz parte do mito camoniano, que ele teria um carácter turbulento e brigão. Não creio que seja de facto isso. Acho que eu pelo menos encontro uma outra tradução para estas duas características que lhe atribuem, mas sabemos que realmente ele entrou em conflito e foi parar à prisão. Sabemos também que ele era dotado de uma vasta cultura, basta pegarmos nos Lusíadas e nós encontramos referências a obras da antiguidade e a vastos conhecimentos. Por outro lado, ele teve uma vida errante e aventureira, ou seja, ele participou numa expedição militar em Ceuta, que lhe valeu a perda do olho direito, ok? Mas também passou muitos anos pelo Oriente, nomeadamente, por exemplo, Macau, China, também passou pelo continente africano. Uma permanente na vida dele era a instabilidade. E essa instabilidade também se demonstrava nas suas posses materiais, digamos. Ele passou fome, ele viveu na pobreza. Aliás, os últimos anos da vida dele eram caracterizados pela pobreza e incorreu também muitas dívidas. Ele acaba por partir a 10 de junho de 1580. Dizia-se na altura que, nos anos anteriores à morte dele, o próprio criado escravo dele tinha que mendigar pelas ruas de Lisboa para a alimentação. E o próprio funeral dele não foi custeado por ele próprio, foi custeado por uma associação que existia na altura. Mas eu acho que existe aqui algo que eu vos quero despertar. Imaginem que toda a vida dele, com esta instabilidade, produziu uma obra tão perene, que ainda continua a brilhar.
É como Luís de Vaz de Camões, independentemente de onde estivesse, como estivesse, havia uma missão. Era um homem, eu acho que ele era um homem com muita virilidade, um empenho, uma vontade exímias, e isso demonstra-se como ele venceu, foi superior às dificuldades que atravessou, onde quer que estivesse. Ok? E é isto que eu quero que vocês retenham, que nós que vivemos hoje em dia num mundo tão permeado pela comodidade, pela facilidade, nós rapidamente temos acesso à comida, à água, quando temos empregos. Camões, pelo contrário, muita instabilidade, mas produziu uma obra tão grandiosa como os Lusíadas, que ainda hoje, se nós permitirmos, nos toca muito e profundamente. Claro que Camões escreveu os Lusíadas, que eu já vou falar, na minha opinião, com um grande intuito, um segundo intuito. Mais do que celebrar a alma e o espírito português, era para despertar também ao futuro essa mesma alma, esse mesmo espírito lusitano. E ele pega, através dos Lusíadas, que nós nos lembramos de qual é esse espírito e essa alma lusitana. Agora, a própria produção dos Lusíadas é muito interessante. Porquê? Porque em Portugal nós vivíamos uma crise que afetava quase todos os setores da sociedade. Era praticamente transversal. Só havia eu vou já falar, só havia um setor que não estava mergulhado na crise, mas a nível político, económico, social, Portugal estava mergulhado numa crise. Porquê? Porque o período áureo dos descobrimentos tinha sido no início do século XVI, em particular. E veio um grande manancial de riquezas com as novas terras, com as novas rotas. E eu vou dar agora uma analogia, né? Imaginem uma criança que não tem experiência a lidar com um novo brinquedo ou com muitos brinquedos, e o que é que faz? Usa, abusa e estraga. E muitas vezes parte. E, de certa maneira, digamos que a corte e a nobreza não estavam preparados para lidar com tanta riqueza, e a má gestão fez com que as riquezas fossem rapidamente dissipadas e até incorrêssemos de um grande endividamento externo. Por sua vez, nós perdemos também grande influência que Portugal tinha, e também Espanha na altura, perante o plano europeu. Agora, em contrapartida, claro que a nobreza vivia num luxo excessivo, mais uma vez, que deu aso ao endividamento, enquanto que a classe, os camponeses, as classes mais baixas, sofriam imenso, até porque tinham passado por um período de más colheitas e estavam sujeitos à avareza e ao parasitismo da nobreza. E é engraçado que isto traduz-se mesmo com uma crise de valores. Porquê? Porque, basicamente, todos aqueles valores que fizeram com que Portugal se lançasse à descoberta foram corrompidos pelos tesouros, pelo fruto que essa descoberta trouxe. Ou seja, nós não tínhamos ainda, digamos que Portugal, como mentalidade, ainda não tinha maturidade suficiente para lidar com o manancial, com as riquezas, com os tesouros que tinha descoberto, com os prémios, digamos. Em contrapartida, havia um plano, que era o plano cultural de Portugal, que estava em brilho. Porquê? Porque Portugal, a bem ou a mal, visto que está na periferia da Europa, recebeu tardiamente os ventos do Renascimento. E esses ventos do Renascimento começaram a limpar, digamos, a mentalidade portuguesa que existia das suas âncoras da época média, da época medieval. E trouxeram com isso, esses ventos trouxeram o quê? O classicismo e o humanismo. E o que é que trazem particularmente o classicismo e o humanismo? Traz uma revolução nos valores. Ou seja, a mentalidade começa-se a focar mais no homem, no ser humano,
como o fulcro da sua atenção e da sua produção, da sua cultura. Em vez de ser Deus, uma divindade, em que a vida após a morte é mais importante, não, o terreno, mas quando eu digo o terreno, digo a vivência dos valores clássicos, e isso é extremamente importante, não são os bens materiais, mas a vida, a vivência do homem na posse das suas capacidades é que importa. E o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos uma florescência a nível de produção literário e também científico. Por exemplo, Egas Muniz faz parte deste tempo. Damião Góes também. Muitos autores produziram muitas obras. Ou seja, Portugal, em contrapartida, a parte material, económica e social estava em ruptura, mas a produção cultural brilhava. E o que é que também é importante reter? Que já havia um projeto da celebração da epopeia, porque a epopeia é uma herança que vem desde os tempos clássicos já. Ou seja, é algo que se celebra através de uma proposta mitológica e heroica, as capacidades de um homem, que espelham muitas vezes um povo, e descobrimentos foram exatamente isso. Os descobrimentos fazem parte do Renascimento. Porquê? Porque abriram a Europa a novos mundos, ao mundo novo. E como tal, pensem que antes de descobrimentos nós tínhamos uma grande barreira do medo. E essa barreira do medo fechava, digamos, os nossos horizontes aos limites do mar que nós conseguíamos ver. E com este rompimento, rompe-se também a mentalidade. Ou seja, todos os dragões, todos os fantasmas que nos ancoravam ao espaço físico da Europa, ou aqueles espaços físicos capazes de serem atravessados, próximos da Terra, rompem-se a todo o mundo que se abre. E com isto é um feito digno de celebração. Aí havia este projeto de celebrar este grande feito de navegação, que são os descobrimentos, através do quê? Da epopeia. E Camões assume-se, mais uma vez, através desta enorme força de vontade, com este projeto. E não foi um projeto fácil, porque teve um longo período de maturação. Pelo menos 25 anos. Imaginem hoje em dia um autor produzir um livro em 25 anos. Não. Praticamente impossível, porque toda a gente corre para produzir um livro num ano, 2 anos. Não, isto era algo que vinha dentro do âmago do Camões. Ou seja, é como se fosse um período de gestação. E não foi um período de gestação fácil, porque imaginem que durante estes 25 anos foi um período permeado por instabilidade. Por aventura, por instabilidade, por dívidas, por fome. E até existem episódios lendários associados à sua produção. Diz que muita desta obra dos Lusíadas foi produzida numa gruta em Macau, conhecida pela Gruta de Camões, imaginem só o cenário. E também há um episódio muito famoso associado também aos Lusíadas, em que Camões, no naufrágio no rio Mekong, está com a sua escrava chinesa e amante Dinamen e tem que escolher entre salvar a escrava e salvar a sua obra. Imaginem o peso, o sacrifício que Camões teve naquele momento em escolher os Lusíadas. Qual é, para mim, o que é que nós podemos reter desta breve contextualização? Que, na verdade, os Lusíadas é o fruto de um grande amor e de uma grande vontade de um homem que sentia com uma missão. Ok? E a sua missão era, mais do que celebrar os feitos de navegação dos portugueses, dos lusíadas, era celebrar o espírito lusitano. E esse espírito lusitano é conduzido por aquelas 2 palavras que eu vos disse, e nós já vamos perceber bem que é o amor e a vontade. E se vocês repararem, nós encontramos exatamente isso
na vida e na obra de Camões. Amor e vontade. Então, estamos prontos para a viagem? Espero que sim, espero que estejam todos tão entusiasmados quanto eu. Então, o que é que nós encontramos numa viagem? Nós primeiro temos todo um processo preparatório. Nós não nos podemos lançar, ou podemos, se formos extremamente aventureiros, podemos lançar à descoberta. Mas esta partida que eu vos proponho vai ser uma partida em que nós temos que recolher uma tripulação, ok? E a tripulação que nós vamos recolher, nós vamos buscar agora aos Lusíadas. Ou seja, eu não vou apresentar todos os elementos da tripulação, porque senão isto demorava 3 horas ou mais. Eu fiz uma seleção cuidadosa destes elementos da tripulação que nós vamos conhecer. E vamos perceber que esta viagem é uma viagem também não só do nosso dia-a-dia, mas também da nossa vida. Nós assumimos, pensem por analogia, nós assumimos a nossa consciência como Vasco da Gama, o capitão da nossa embarcação. Nosso corpo é nossa nau, nós temos uma tripulação que são, digamos, as nossas virtudes e os nossos defeitos. Somos assolados por ventos que nos caminham para um lado e para o outro, e nós pensamos que conseguimos tomar, não é, nesta nossa grande navegação que é a vida, as melhores escolhas. Vamos sempre para os melhores portos, seguimos sempre as melhores rotas, mas rapidamente percebemos que nem sempre é assim. Muitas vezes o nosso capitão, a nossa consciência, deixa-se seduzir pelas vontades dos marinheiros. Não é? Não faças assim, faz assim, estás preguiçoso, não vais lavar a louça, ou não vais preparar a apresentação, podes fazer mais tarde. Ou seja, é um diálogo, muitas vezes é um diálogo interno, nesta viagem do nosso dia a dia. Agora, mesmo a vida, nós temos digamos, as nossas proximidades do dia-a-dia, mas nós temos o grande oceano da vida, que também não deixa de ser um grande desafio, um grande desconhecido. E esta viagem é duplamente interna e externa, se nós pensarmos. Porquê? Porque a navegação é em contacto com o mundo, mas também em contacto connosco próprios. E o que nós encontramos nos Lusíadas eu creio, a nós olharmos com mais atenção através dos símbolos, que ele também é possível traduzir esta viagem também em moldes internos. E eu vou partilhar com vocês a tradução que eu encontrei, e espero que vocês, quando leiam os Lusíadas no futuro, também encontrem as vossas traduções. Ou seja, nós temos a nau, temos a nossa nau, que é o nosso corpo, e a nossa tripulação, que são as nossas virtudes e os nossos defeitos. A nossa consciência serviria como o capitão. E nós somos assolados por ventos. No nosso dia-a-dia, somos assolados por ventos internos. E, na minha opinião, existem 2 grandes ventos. Uns que nos propelem em direção ao nosso bem, e o nosso bem acaba por se traduzir tipicamente no bem geral, ou ventos contrários, que são aqueles que nos retêm. E podem nos reter de várias maneiras. Eu parto, isto é uma crença pessoal, eu parto do pressuposto que o nosso trajeto pela vida é um trajeto de descoberta, de expansão. E esse processo de descoberta, essa viagem, essa navegação, é, acima de tudo, interna. Obviamente que nós descobrimos o mundo, expandimos-nos com contato com o mundo, mas, acima de tudo, é algo interno que vai crescendo, que vai florescendo. E, durante a nossa vida, como nós muitas vezes somos propiciados por estes eventos que nos dão alento e por outros eventos que nos retraem, é com a nossa experiência, em contacto com esses eventos, com os conhecimentos que nós vamos adquirindo, não deixa de ser um processo de aprendizagem, que nós vamos aprendendo a tirar o melhor
partir desses ventos. Agora, vocês perguntam, e muito bem, onde é que nós encontramos estes ventos refletidos na obra dos Lusíadas? E eu digo-vos, muito simplesmente, em duas grandes personagens, que são Baco e Neptuno. Só um pequeno à parte, eu vou, sempre que apresentar alguém, eu vou-vos dar uns cantos, espero que vocês leiam, para vocês se deixarem contagiar, mergulhar pela escrita sublime de Camões. E então, quem é Baco e quem é Neptuno e qual é o seu papel nos Lusíadas? Eles são elementos, são os ventos contrários. Eles estão contra os descobrimentos, contra Vasco da Gama. E como é que nós traduzimos simbolicamente, digamos, estas duas personagens? Vamos começar por Baco, porque Baco até, na verdade, é o maior oponente da navegação de Vasco da Gama. Para mim, Baco representa, acima de tudo, o elemento material que existe entre nós. A terra, o corpo, o físico. E expressa-se, digamos, espelha uma vontade da matéria. E essa vontade da matéria é a vontade de estagnar, de parar, de ficar, de não avançar. É, digamos, aquilo que nos diz: não faças, deixa de estar, estás bem assim, calma. Não... E esta vontade, digamos, prende-nos. E tem, digamos, que nos inflige, eu diria que é, digamos, aquela resistência à transformação e à transmutação. Porque reparem que naquele verso que diz que do mar e do céu em poucos anos venham deuses a ser e nós humanos. Como é que eu traduzo isto? E isto são as palavras de Baco. Em aquela resistência que existe entre nós, há evolução, há transformação. Porquê? Porque a divindade dentro de nós é o melhor. É o ser humano, mais do que o seu potencial, na realização do seu potencial. Ou seja, Baco, de certa maneira, como um elemento interno de resistência, aquilo não evoluas, deixa de estar, estás bem. Não queiras crescer, não queiras amadurecer. E ele, na minha opinião, é a parte particularmente associada ao corpo. Em contraposição com Neptuno, que Neptuno, como elemento aquático, na minha opinião, são todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos que se levantam, aquelas tempestades emocionais que muitas vezes sentimos quando temos que fazer alguma coisa e nós sabemos que é para o nosso bem, mas ou exige muito esforço, ou nós vamos entrar perante o desconhecido, perante situações que nunca tivemos, nunca lidamos. Ou seja, é quando nós damos um passo, não é? Quando nós entramos num mar que ainda mal conhecemos, que nunca navegamos. E estes dois elementos, um a representar a vontade da matéria, mas mais uma vez é apenas uma da vontade da matéria da estagnação e outra a revolta das águas emocionais, serão os principais agentes contrários. Claro que nós não temos apenas oposição, nós também temos ventos favoráveis que nos impelem para o crescimento. E digamos que o vento mais benéfico é Vênus, ok? E claro que ela está apoiada por Marte. E nós vamos perceber simbolicamente a razão, porque eu acho que é extremamente bonito. Então, Vênus é a nossa aliada mais presente, né? em toda a epopeia dos Lusíadas. E, na verdade, Camões sustenta porque é que ela gosta tanto de nós. Ela vê o povo lusitano como os herdeiros
digamos, dos romanos. Nós sabemos que Vênus tem uma ligação muito forte com o povo romano. Porquê? Porque Enéas era filho de Vênus, portanto, por afinidade, ela sente-se como uma avó, como uma mãe. Até porque o português, a língua portuguesa, está muito próxima do latim, como diz aqui. Mas eu acho que existe um elemento ainda mais subtil, ainda mais forte do que estas proximidades verbais ou linguísticas que ela tenha. É nos fortes corações. Porquê? Porque nós vamos encontrar espelhados nos nossos heróis um grande amor. E se Vênus é deusa do amor, ela definitivamente vai sentir uma grande afinidade por todos os canais humanos que transmitam esse amor. E como é que nós vamos ver refletido esse amor lusitano? O amor lusitano, não estou a dizer que seja exclusivamente lusitano, mas pelo menos a maneira como está espelhado aqui nesta obra, é um amor de desapego, de entrega por algo maior, livre de egoísmo. É lançarmos-nos em detrimento de nós. Isso é o grande amor. Ou seja, não é a busca de glória, não é a busca de benefício pessoal, nem de tesouros, não. É por amor. Eu lanço-me, eu faço-me por algo além de mim, algo maior do que eu. E quase todos os heróis que eu vos vou apresentar é exatamente isso que nós vemos. Ou seja, é como os nossos grandes fossem um canal da deusa, um canal de amor, vivido, expresso. E claro que para o amor ser expresso, o que é que precisa? De uma grande vontade. Porque é a vontade que vai abrir o canal para esse amor fluir. Ou seja, os nossos heróis amorosos, acima de tudo, também são dotados do quê? De uma grande vontade. Ou seja, Vênus é o amor e Marte canaliza exatamente essa virilidade, essa capacidade, esse empenho, essa força de vontade para abrir o caminho para o amor se realizar. E este é o casamento sagrado. Isto é um casamento sagrado de amor e de Marte, porque os dois, um sem o outro, não se realizam na sua plenitude. E são eles dois os grandes patronos presentes nos Lusíadas. Agora, já vos falei dos ventos que nos retraem, que nos impelem, e agora eu quero-vos apresentar a tripulação, a nossa tripulação. E o que é que o que é que eu vos posso dizer? Uma epopeia é uma construção, não é? E essa construção tem um plano mitológico e heróico que procura transmitir um conjunto de valores que tipicamente alimenta ou um povo, ou um conjunto de pessoas. E neste caso, a nossa epopeia celebra uma nação. E essa nação, mais do que tudo, mais do que um território, mais do que um espaço físico, é o quê? É um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas estão juntas, porquê? Pelas características que as unem, além da língua. E o que é que nós encontramos aqui? Que o fio condutor, que eu já vos mencionei, é o amor. Mas, acima de tudo, olhem para aqui. Quem nega a fé, o amor, o esforço e a arte de português e, por nenhum respeito, o próprio reino quer haver sujeito. Ou seja, mais do que o reino português, ele está a mencionar o reino que existe dentro de cada um de nós. Ou seja, se nós nos identificarmos, independentemente de ser portugueses ou não, com a fé, o amor e o esforço e a arte que são necessários para alimentar, para crescer o nosso reino, a mais do que proteger, sustentar o nosso reino pessoal. E pensem que este reino, que começa dentro de todos nós, alarga-se também a uma comunidade. É a comunidade de todos nós que nós construímos, por esta afinidade de valores.
Ui. Qual é o primeiro tripulante? Obviamente será Luso, porque ele é o nosso grande pai, é o grande pai dos lusitanos. E eu acho que esta é uma figura extremamente bonita e Camões retrata-o de uma maneira muito, muito bonita. Digamos, ele será a matriz de onde esta linhagem de heróis vai surgir. E nós vamos encontrar em todos os heróis digamos, algo que religa a Luso, que é o nosso pai. Porquê? Porque Luso, acima de tudo, afirma-se como um movimento. Porquê? Porque é a ação. Bravos em vista, feros nos aspectos, mas bravos e feros que se conhecem pela fama, nas obras e nos feitos. Ou seja, Luso é o movimento. É o irrompimento do movimento português. Do movimento lusitano. Pelo menos como eu leio nos Lusíadas. E porquê que ele é nosso pai? Porque ele é duplamente nosso pai. Porquê? Porque nós somos as flores que brotam dos seus ossos. Ou seja, os ossos são as sementes, simbolicamente, que ele deixou cá em Portugal. E nós, seja por nascermos aqui, seja porque nós nos identificamos com o seu espírito, somos os seus filhos. Aliás, os lusitanos herdam o nome de Luso. São os filhos de Luso. E ele continua a ser um farol. Porquê? Porque onde é que está? Antigos são, mas ainda resplandecem. Ou seja, ele desde o início continua a brilhar até a antiguidade, até ao presente, se assim o quisermos. Outro tripulante é pastor, e é o Viriato pastor, na verdade não deixa de ser pastor. E porquê que eu vos trouxe este herói? Primeiro de tudo porque ele costuma ressoar muito connosco, mesmo pela sua rebeldia face aos romanos. Ele é um símbolo de liberdade perante a opressão e tipicamente quando falam em Viriato, pelo menos eu sinto, Viriato, a lutar contra os romanos, mas acima de tudo eu acho que simbolicamente traz-nos aqui nestes versos traz-nos duas coisas muito importantes, que é Viriato representa acima de tudo o poder transformador que os nossos atos têm sobre nós. Reparem que o pastor nasceu. Ou seja, ele como pastor era um guia de animais e vivia isolado. Mas nós sabemos que ele teve que se tornar o quê? Num líder de homens. Porque ele era o líder de uma resistência. Ou seja, através dos seus feitos, alguém que nasceu como pastor transformou-se de guia de animais para guia de homens. Eu acho que é um elemento fulcral para mim de Viriato, é que os nossos atos e os nossos feitos, além da nossa medida, não é? São o nosso motor interno de transformação. Se nós queremos mudar, se nós queremos crescer, são os nossos atos. Portanto, Viriato é o símbolo desse motor de transformação. Okay? E ele continua a ser nosso guia, continua a ser nosso pastor, de certa maneira, porque se nós olharmos para ele, se nós nos inspirarmos, ele, através dos seus feitos, ele continua-nos a projetar para a transformação. Okay? E pensem que outra coisa que ele nos traz, que os muitos, por serem poucos, não temamos o que mil vezes amestramos. Ou seja, a capacidade que existe para enfrentar
o medo. Tipicamente, nós olhamos, eles são muito. Quando nós nos sentimos amedrontados pela quantidade de desafios que possam surgir na realização de um projeto, o Viriato lembra-nos que nós podemos ser poucos, podemos ser um, mas está dentro de nós essa capacidade de amestrar, de dominar os desafios, independentemente do número que sejam. Ou seja, faz parte das nossas características. Eu trouxe-vos Egas Muniz porque para mim este é dos episódios mais emblemáticos e mais emotivos que nós encontramos nos Lusíadas. E o Egas Muniz, eu só trouxe este slide, eu não consegui resistir a poder ter tirado este slide, desculpem, mas eu acho de uma beleza tão grande que não queria deixar de partilhar. Eu vou passar para a continuação, porque ele traz Camões traz-nos mais do que uma vez esta figura de Egas Muniz. Porquê? Porque Egas Muniz, tal como o Viriato, continua a espelhar o amor. Pensem que o Viriato deixou de ser pastor pelo amor à comunidade que tinha. Ou seja, transformou-se por amor, deixou de pensar nele e transformou-se de pastor em líder de homens. E Egas Muniz faz parte de um elemento que sustém o amor, que é a fidelidade. E esta fidelidade está ancorada também no respeito. Egas Muniz tinha um compromisso e por amor e respeito ao compromisso que ele tinha, neste caso era Dom Afonso Henriques. Eu não sei se vocês não conhecerem este episódio. Basicamente, o Dom Afonso Henriques tinha um compromisso do qual o Egas Muniz tinha sido o intermediário. E Dom Afonso Henriques não respeitou esse compromisso e então Egas Muniz ofereceu-se como garante desse compromisso ao rei de Castela, se não estou em erro. E ofereceu-se a ele próprio e à família, ok? E o que é que isto revela? Mais uma vez, um desapego total. E nós temos que perceber que esta fidelidade é um elemento essencial no nosso caráter, porque nós temos que ser fiéis a nós próprios, e essa fidelidade revela-se nos nossos atos e também é um elemento fundamental na comunidade, de vassalo que tanto se obrigava. Ou seja, nós que vivemos em comunidade temos que nos lembrar que a fidelidade perante os nossos companheiros, perante as nossas obrigações, não deixam de ser um elemento fundamental. O que é que eu estou... Não sei se vocês já perceberam. Eu estou-vos a trazer aqui a tripulação com os respectivos heróis e eu estou-vos a invocar determinadas virtudes. E eu acho que é este o propósito velado, digamos, dos Lusíadas. É através destas figuras heroicas despertar-nos para as virtudes que elas canalizam de certa maneira. Pensem que a fidelidade é o betume desta nau de vontade e amor. E sem esta fidelidade começam a abrir brechas por onde outras infiltrações vai entrando a água que nós não queremos. E nesta reunião de heróis que acompanha a nossa tripulação, eu trago-vos também Dom Sancho I e Dom Afonso Henriques, filho e pai, por esta ordem. E o que é que Camões nos desperta através de cada uma destas figuras? Através de Dom Sancho I, que esta viagem, não é? Nós estamos a reunir mais uma vez os elementos para a nossa viagem interna, o ânimo e a prudência devem estar sempre presentes. Porquê? Porque na nossa vida
é certo, é garantido que nós vamos encontrar o quê? Esforço e resistência. Mas eu pergunto-vos, quantas vezes nós nos esquecemos, não é? Disto, do esforço e da resistência que nós encontramos. E nos levantamos revoltados contra porque é que eu tenho que fazer isto? Porque é que eu tenho que estudar durante muitas horas? Porque é que eu tenho que lavar a louça? Se nós nos lembrássemos que faz parte, provavelmente teríamos ou conduzíamos-nos muito mais facilmente. E o que é que ajuda a construir estes dois elementos? Estes dois elementos constroem o que nós chamamos de fortaleza interior. Ok? Porquê? Porque a prudência, de certa maneira, ajuda-nos a escolher, a evitar. E o ânimo sustém-nos. Ok? Por outro lado, a fortaleza interior protege-nos quando nós levamos contra aqueles embates que não estávamos à espera. Porque muitas vezes nós rapidamente mergulhamos em fantasias, em devaneios. E se nós não estivermos devidamente fortalecidos, vem um vento, vem um embate e esmorecemos rapidamente. Mas se formos dotados por esta fortaleza interior que tem por base o ânimo e a prudência, definitivamente vamos ser capazes de suster muito mais agilmente estes embates contrários. Por outro lado, o Dom Afonso Henriques lembra-nos que esta sustentação deve ser constante. Tem que haver uma diligência, dia a dia. E pensem que Dom Afonso Henriques, neste episódio aqui, ele já era idoso. Imaginem o que é um homem já com mais de 70 anos ser chamado, eu não queria dizer obrigado, mas vai em socorro do filho. Ele podia estar descansado, ele já conquistou muitas cidades, já tem muita obra, já teve muitas batalhas na sua vida, mas não. É o amor pelo filho que o move. E também outra coisa muito importante é que não perde a presteza com a idade. O que é que eu acho que este verso nos lembra? Que as nossas conquistas, não é? Os patamares que nós vamos atingindo, a nossa experiência, não devem ser âncoras para nos amolecer, para nos parar o movimento. Pelo contrário, nós devemos encarar como degraus. Degraus que continuam a movimentar-nos neste ímpeto do crescimento interior. Quantas vezes nós encontramos aquele discurso, já passei por isso, já fiz isso, e as pessoas acomodam-se. E sentem-se, ou sentimos-nos, já tenho muita experiência, não me apetece ler mais, não me apetece descobrir mais, ou não estou para praticar este desporto, já estou cansado, já estou velho. Mais uma vez, nem a idade, nem a experiência, nem as conquistas são desculpa para parar o movimento, parar o crescimento. Pelo contrário, devem ser motivação. Ok? Não há desculpa para a inércia. Claro que nós não somos perfeitos e Dom Fernando, o Frouxo, lembra-nos que nós somos frágeis. E nós encontramos aqui a versão do amor baixo. Eu tenho-vos falado em amor elevado, mas Dom Fernando caiu no baixo amor, no amor baixo. Porquê? Porque ele se viu rendido e mal se fez e fraco. Porquê? Porque ele era uma pessoa muito dada a amores. E ele esqueceu-se do reino. Deu primazia ao que não era importante. Ainda por cima era baixo. E era egoísta. Acima de tudo era egoísta. Ok? A satisfação pessoal em detrimento da nação. E o que é que é necessário? Em contrapartida aqui nós precisamos de vigilância. Nós temos que estar sempre atentos. Ou seja, o antípoda do frouxo é a vigilância. Porquê? Porque nós não somos perfeitos. Mas é a vigilância que nos permite manter no caminho. Percebermos quando nós estamos a entrar perante um caminho menos recomendado, ou um caminho mais sedutor, e a vigilância desperta-nos alto.
Mantém-te no caminho. Traz-nos, de certa maneira, para o caminho. Porquê? Porque a vigilância é, acima de tudo, um ingrediente, na minha opinião, necessário para quê? Para a transmutação, para a sublimação ou até a redenção do quê? Dos nossos defeitos. É a vigilância que nos vai despertar e vai nos ajudar. Porquê? Porque eu creio que os nossos defeitos são virtudes que ainda não foram transmutadas. E a vigilância é esse elemento que nos vai ajudar a atingir esse processo. Agora, Vasco da Gama, obviamente, representa a nossa consciência, mas pensem que Vasco da Gama, como elemento que, de certa maneira, nos conduz, é soberbo e altivo coração. Ou seja, é como Camões nos lembrasse um dito latino, que eu vou ter que ler aqui: fortis fortuna adiuvat. Ou seja, a sorte favorece os bravos. Como quem? É preciso um grande coração, um grande desprendimento para nos lançarmos à descoberta, ao desafio. Não podemos estar presos. Que a tamanhas empresas se oferece. Aqui está, se oferece. Ou seja, ele dá-se. Ele dá-se. Nós vemos o amor espelhado assim. A capacidade que nós temos de nos oferecer sem egoísmo. E a tamanhas empresas. Não são pequenas coisas, são coisas que nos elevam, que nos superam. Para quê? Para nos superarmos a nós próprios também. Então, como é que é esta viagem? Esta viagem, como eu vos disse, é interna, de certa maneira, porque nós estamos a reunir a nossa tripulação com as nossas virtudes e temos que nos lembrar que nesta viagem interna as coisas nunca são fáceis. Se fossem fáceis, nós éramos todos perfeitos e nós vivíamos todos em harmonia. E reparem só que as coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga. Isto faz lembrar outro dito latino: per aspra ad astra. Ou seja, por ásperos caminhos, per aspra, até às estrelas. Ou seja, para nós nos polirmos, de certa maneira, nós precisamos de esforço. Precisamos de trabalhar. E precisamos de coragem. Precisamos de nos empenhar. Ou seja, e reparem que nunca será fácil, porque quando nós sentimos que o corpo treme, o peito salta, mas nós estamos do coração firme e a mente clara, definitivamente que a nossa alma está a vibrar e está a brilhar. Em contraposição ao que... Mas não, vamos. Porque a alma sabe para onde quer ir. E a alma vai, mais uma vez, por o amor e pela vontade. Definitivamente. Sem egoísmo. Com um desprendimento total. É este o modo que eu quero vos dar, é que a vida interior medra e flui, digamos, através do esforço. Através do trabalho necessário para polir, para expandir o que há dentro de nós. Claro que nós estamos a partir de Lisboa, não é? Lisboa basicamente representa a nossa consciência, o limiar da nossa consciência, e vem logo uma voz: não faças, deixa de estar em casa, porquê é que vais estudar, porquê é que vais fazer? Não, estás tão confortável. Existe um velho do Restelo em nós, e este velho do Restelo basicamente é uma voz de resistência, mas é uma voz de resistência com uma tónica especial. É a voz do tempo velho que existe dentro de nós. E este tempo velho, esta voz de resistência, tem uma razão de ser. A razão de ser é, acima de tudo, nos proteger da dor. Porquê? Porque todos nós já sofremos. Todos nós já nos lançamos a desafios que correram menos bem. Todos nós já passámos por desgostos. Quem é que nunca falhou? Quem é que nunca errou? E a voz do Restelo, a voz do velho do Restelo, é exatamente essa voz que nos procura proteger dessa dor, dessa amargura. Deixa de estar onde tu conheces, deixa de estar na tua rotina, não arrisques. Tu estás tão feliz assim. Obviamente que esta voz também nos serve para proteger de algo profundo que existe dentro de nós. E esta viagem que nós estamos a partir agora
vai nos levar a ela. Porquê? Porque esta viagem, que exige ímpeto, determinação, coragem e dedicação, é uma viagem que, quando nós nos lançamos ao desafio externo, também nos estamos a lançar ao desafio interno. E provavelmente vamos entrar em contato com partes de nós que nós não gostamos. Que nós fugimos muitas vezes. Que nós queremos evitar a todo custo. Mais uma vez, o velho do Restelo tem a sua razão de ser, tem a sua validade. Ok? Não é um vento contrário. É uma voz que existe dentro de nós que, acima de tudo, nos quer proteger daquilo que nós podemos encontrar durante esta viagem. Porquê? Porque, mais uma vez, além de ser uma viagem dura e muitas vezes, como é que eu vou dizer, sozinha, porque é uma viagem interior, é uma viagem que exige autonomia. Ou seja, nós estamos a pegar em nós próprios, estamos a trabalhar connosco próprios para alcançar algo maior, não só fora, mas também dentro. Okay? É como os nossos horizontes se expandissem fora e dentro de nós. E para isso tem que haver um certo desprendimento, porque este crescimento, nós não podemos projetar este crescimento, eu estou a fazer isto e por dentro eu estou a crescer para ser mais feliz, para ser melhor, para ter mais dinheiro. Não. Pelo contrário. Temos de estar completamente alheios. Tem que ser um ato de generosidade. Reparem, desprezador das honras e dinheiro, das honras e dinheiro que a aventura forjou e não a virtude justa e dura. Ou seja, as benesses que nós recebemos, que possamos receber, são resultantes do exercício das nossas virtudes, do nosso trabalho interior. Não é atrás das benesses que nós partimos nestas viagens. Nesta viagem que Luís de Camões nos traz através dos Lusíadas. Luís de Camões, mais uma vez, eu leio em toda a sua obra esse mesmo intuito de trabalho interior, de sustentação interior, de evolução interior. E ele chama, ele lembra-nos quão difícil é, mas ele também traz imagens tão bonitas, as honras que ele chama próprias suas, vigiando e vestindo forjado aço. Ou seja, é uma construção nossa. É uma construção nossa e temos que ser nós a construir. É extremamente viril, mas é de nós que temos que invocar. E com estas palavras, Camões desperta-nos para este movimento. Reparem só que este movimento não pode ser um movimento desenfreado. Esta expansão não pode ser desenfreada. Porquê? Se não pões tanta insânia freio, não esperes de mim daqui adiante que possa mais amar-te, mas temer-te, que amor contigo em medo se converte. Ou seja, quando nós estamos com este impulso, quando nós nos dedicamos de amor e de coração a um projeto, a um impulso, a algo que nós sentimos que emana dentro de nós, também temos que ser sensatos, relativamente regrados. Que é para quê? Para não nos queimarmos a nós e não queimar o outro que entra em contacto connosco nessa expansão. Porquê? Porque às vezes somos tão exacerbados por esse impulso, não é? Com essa ânsia de crescer, que pode assustar, dado a sua projeção, o que está fora e o que está dentro de nós. Esta viagem interior tem que ser sensata e, apesar de ser forçada e trabalhosa, não pode ser demasiado brusca. Okay? É um trabalho constante e regulado. Claro que nesta viagem nós poderemos entrar em contacto com um Adamastor que existe dentro de nós. E Adamastor, para mim, pelo menos a leitura que eu fiz, ele representa de certa maneira o nosso monstro. Ok? Simbolicamente, nós vamos mergulhar agora um bocadinho no Adamastor, mas para mim o Adamastor é algo que existe dentro de nós. E é algo que nós evitamos, nós empurramos para o fundo do nosso ser. Ele está lá.
mas ele está no fundo do nosso ser. E quando nós, nesta viagem, nós mergulhamos, porque esta viagem é uma viagem exigente e vai entrar em conflito, em contato com partes que nós não estamos habituados a lidar, a conhecer. E o Adamastor está lá. O nosso Adamastor está lá. E o Adamastor, como é retratado por Camões, não é uma figura, não é um monstro qualquer. É um monstro essencialmente com história. Ou seja, o Adamastor, ou os Adamastores que possam existir dentro de nós, têm uma história, têm uma razão, ou várias histórias, têm uma ou várias razões de ser. E reparem que o Adamastor, o nosso monstro, funciona de certa maneira como os dragões dos contos cavaleirescos. Porquê? Porque ele é um guardião. E se luso é o movimento, e se Vasta Gama é a continuidade desse movimento, porque está em navegação, o Adamastor é quem quer travar esse movimento de expansão. É aquela barreira que daqui não passas, daqui não te deixes passar. Okay? Ele está a proteger um novo mar que existe dentro de nós, um mar interno que nós ainda não conhecemos. Reparem só, os longos mares, onde é que está? E navegar e os longos mares ousas. Ou seja, ele é um bloqueio nosso, um bloqueio interno. E ele está a guardar, como os dragões que guardavam um tesouro ou uma virgem, os longos mares do nosso ser interno. Mas, na verdade, o Adamastor, por Camões, é a nossa mágoa. É uma mágoa que nós temos. Porquê? Porque a história dele é uma história de rejeição. É um amor não correspondido, mais uma vez. E é o que nos acontece. Quem é que nunca passou por um amor não correspondido? Quem é que nunca sofreu uma mágoa de amor? Acima de tudo, ele representa um episódio traumático em que ele nunca sanou. O Adamastor nunca sanou a rejeição. E ele impôs um autoexílio. É como uma parte de nós que foi rejeitada e exila-se dentro de nós. E essa parte que é uma petrificação, é uma forma de petrificação, ele é uma parte de nós que está contra o mundo, está contra a expansão, está contra o movimento. Ou seja, o amor, que é como uma parte amorosa que existe entre nós, transforma-se em ódio e em rejeição. Ok? E esta vergonha, esta raiva, este ódio resulta em nós como uma prisão. Prende-nos. Porquê? Porque nós estamos a entrar em contato novamente com esse episódio de rejeição e de vergonha e nós ficamos ancorados, ficamos petrificados. É a parte monstrenga, é a parte rejeitada de nós. E nós ficamos ancorados como um penedo. Ok? E assim nos faz a dor, nos faz a mágoa, não é? Ou o trauma, ou o medo. Petrifica-nos. Ficamos, daqui não passa, eu não consigo avançar mais. Estou retido. Torna-nos rígidos perante a vida. Não queremos expandir. E se Adamastor, mais uma vez, é a rigidez, o inverso é o movimento de Vasco da Gama. E reparem que Vasco da Gama, para ultrapassar, e isto é parte fundamental, para passar o Adamastor, ele não luta contra o Adamastor. Não defronta o Adamastor, não é como antigamente o herói vencia o dragão. Algo muito mais subtil e importante acontece aqui. E eu acho que isto é mesmo muito bonito. Ele é testemunha, Vasta Gama é simples testemunha da história do Adamastor. É como um movimento entrasse em contacto com a rigidez e ouvisse a sua história. Não é preciso lutar contra uma parte de nós. Acho que é isto o fundamental. Não é preciso nós rejeitarmos outra, porque reparem, lutar de certa maneira é rejeitar, é não aceitar. E testemunhar, ouvir, porque mais uma vez Vasco da Gama simplesmente se limita a ouvir, a testemunhar a dor, o sofrimento, a raiva do Adamastor. Adamastor por si só se dissolve. Eu acho que isto representa simbolicamente o quê? Quando nós testemunhamos alguém, nós tomamos esse alguém para dentro de nós, para a nossa consciência. Ou seja, é como uma parte de nós
tomasse consciência efetiva de algo que está no fundo, que é um lugar de dor, de rejeição e que nos impede de progredir, de expandir, de conhecer novas partes do nosso ser. E é aqui que de certa maneira se resolve este choque através da tomada de consciência. Tão simples quanto isso. A tomada atenta de consciência. Mais uma vez, Vasco da Gama, a tremer, cheio de medo, encarou, não deixa de ser um ato de coragem, encarou o Adamastor, mas simplesmente o escutou, o testemunhou, o ouviu. Agora, nesta viagem nós chegamos ao fundo e estamos numa rota para uma nova Índia, para uma nova Lisboa. Nós partimos de Lisboa, que é a nossa consciência, e estamos a encontrar uma rota, mas esta rota é dentro do nosso ser, se repararem. E o que acontece muitas vezes, quando nós nos superamos, nós entramos num estado de alegria, de paz. Porquê? Porque estamos em contato com algo que nós não conhecíamos dentro de nós, que nos expande os horizontes. E eu chamo esta fase a Ilha dos Amores. Porque nós encontramos, nós superamos-nos, nós crescemos, nós reconhecemos o nosso Adamastor e somos inundados por uma alegria interna, um ânimo, um bem-estar enorme. Mas nós temos que estar cientes que esta fase é temporária, porque a nossa jornada continua, ok? É como nos lembrássemos que remontando ao Afonso Tão Henriques, nós atingimos um patamar, mas existirão sempre novos Adamastores para nós conhecermos entre nós. É um trabalho contínuo. E, de certa maneira, este trabalho contínuo é como o nosso mapa de navegação se tornasse cada vez mais completo. Vamos conhecendo novas e melhores rotas internas do nosso ser. E nós encontramos muito isto aqui. E nós começamos a perceber que foi preciso a vontade para abrir caminho, foram precisas aquelas virtudes todas para sustentar esse movimento que vem desde Luso, através da nossa consciência, que é Vasco da Gama, e percebemos que o amor damos, porque isto aqui é um ato amoroso, completamente desprendido, e é interno e externo, mais uma vez, o reflexo um do outro, e do amor damos e do amor recebemos. E aqui está. Se vocês repararem, aqui seria a nossa consciência, que nós estamos habituados, Lisboa, mergulhamos no interior de nós, até entrarmos em contacto com algo, com um monstrengo que existe dentro de nós, o Adamastor, que pode ter diferentes formas, pode ser mágoa, pode ser rejeição, pode ser o medo. Nós testemunhamos e nós sabemos que este caminho aqui é um caminho que exige virtudes, uma série de virtudes e de esforço contínuo, mas regrado, e uma nova rota, um novo mar se abre. Mas voltamos mais ou menos ao mesmo nível, porque é como nós integrássemos, ficasse na nossa consciência, nós expandimos a nossa consciência, nós sentimos mais capazes, para quê? Para repetir o ciclo outra vez. Ok? É como é um ciclo constante de expansão. E eu acho que é exatamente isso que Luís Vaz de Camões nos traz através das Lusíadas. É nós despertarmos, que existe definitivamente em todos nós, esse amor, caracterizado por um desapego total, livre e lavado de qualquer egoísmo, e, claro, por essa vontade. E definitivamente que isso nos vai expandir os horizontes, não só no cotidiano, como também perante a grande vida, como também dentro de nós. Espero que tenham gostado desta minha apresentação. Aconselho-vos a ler, a pegar nos Lusíadas. Acho que é maravilhoso. De certeza que vocês vão sentir também viris, porque existe ali uma enorme carga de virilidade. E a virilidade
acima de tudo, para mim, é aquela capacidade para nos lançarmos com ardor, com amor, acima de tudo, e desapego. É um casamento de amor e vontade, e que eu queria dizer, só terminar, exato, que se deixem contagiar pelos Lusíadas e que descubram também outras virtudes, outros aspectos que me possam ter escapado, para depois numa próxima nós partilharmos. Mais uma vez, obrigado a vossa presença e até uma próxima.